Meus irmãos, a paz do Senhor. Os irmãos estão bem? Quem está feliz com o Senhor Jesus pode dizer glória a Deus. Quem tem certeza que Jesus está feliz com você pode dizer glória a Deus. Ó, foi na mesma proporção, né? Tá bom, né? Graças a Deus. Irmãos, agora sim, vamos para o nosso texto aqui da Palavra de Deus. Eu tenho algo para compartilhar do coração de Deus ao seu coração. O primeiro texto está lá em Jonas, capítulo 1, versículo é do 1 ao 5. E depois a gente vai para Atos 27. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor. Ele se dispôs para quê? Para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Atos capítulo 27, versículo 20. E não aparecendo, havia já alguns dias nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade. Dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade, era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas, já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, um anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, aleluia, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que por mim foi dito, que para mim foi dito. Porém, é necessário que vamos dar a uma ilha. Espírito Santo, nós rogamos pela sua voz nesse momento. Reconhecemos, ó Deus, não somente a nossa dependência, a nossa total necessidade do Senhor, mas pedimos ao Senhor que pela sua misericórdia fale aos nossos corações. O motivo que nos traz aqui é porque amamos o Senhor, desejamos o Senhor, mas pela sua graça, comunique a sua vontade em cada coração, em nome de Jesus, amém. Irmãos, por que será que duas pessoas que creem no mesmo Deus, duas pessoas que manifestam a mesma fé, que professam o mesmo e suficiente Salvador, agem de forma tão diferente? Como que é possível duas pessoas conhecerem a Deus, mas um descansar na tempestade, e não somente descansar, mas ser um motivo de esperança, ser um motivo de ânimo na tempestade, e o outro que também conhece o Senhor, que também, vamos dizer, serve ao Senhor, ser a causa da tempestade? Eis aqui os dois textos que lemos, e é justamente isso que nos foi narrado. O texto de Jonas nos narra o momento que ele foge da presença do Senhor, do chamado de Deus, e ele causa a tempestade no navio que ele estava. O segundo texto que lemos é o apóstolo Paulo, que nada havia feito para estar ali, mas mesmo assim, estando lá injustamente, ele se ergue para dar ânimo a todos que estavam presentes. Perceba que nós temos duas atitudes paradoxais, duas atitudes completamente opostas. Jonas era um profeta de Deus, havia sido chamado por Deus para a pregação da palavra de Deus. E assim como Paulo, nesse momento da vida de Jonas, e na verdade não só nesse momento,
O livro que nós temos acesso do profeta Jonas nos narra justamente ele pregando só para os gentios. Quem são os gentios? Filhos estranhos à aliança que Deus havia feito com Abraão. Então Jonas foi levantado por Deus para pregar a palavra de Deus a quem não fazia parte da aliança que ele tinha feito com Abraão, que Deus tinha feito com Abraão. Paulo também é a mesma figura. Paulo era um profeta de Deus. Talvez não na mesma figura antigo, velho testamentária, mas ele era um profeta de Deus. E não somente isso, ele era um pregador da palavra de Deus. E diferentemente de Pedro, que havia sido chamado por Deus para trabalhar mais entre os judeus, aos filhos da aliança, Paulo havia sido chamado para pregar aos gentios, aqueles que não conheciam. Então, os dois haviam um chamado profético da parte de Deus, havia um chamado missionário para os dois. O mesmo Deus estava com eles, mas como que pode duas atitudes tão diferentes? É interessante que Paulo ele cruza mares para pregar a palavra do Senhor. Jonas também teve que cruzar mares para pregar a palavra do Senhor. Os dois ali estavam nesse navio, os dois passaram por tempestades, mas um confiou no Senhor. Um teve uma palavra de ânimo, um teve uma esperança no seu coração, não só para ele, mas para compartilhar com as outras pessoas. Enquanto isso, o outro era a causa da desgraça que estava acontecendo naquele ambiente. E a palavra do Senhor para nós aqui essa noite, a pergunta de Deus ao nosso coração aqui essa noite: quem é você no barco da vida? Quem somos nós na trajetória, no barco da nossa vida? Será que nós temos pendido mais para sermos iguais a Jonas? Ou será que nós temos andado e sido iguais ao apóstolo Paulo? Qual que tem sido a nossa atitude? Será que a gente tem sido a causa da tempestade? Ou será que mesmo não obstante a tempestade, nós temos sido o socorro para alguém na tempestade que alguém está passando? E às vezes até nós mesmos estamos passando. Jonas é a representação daquelas pessoas que não conseguem amar os diferentes. Jonas ele não olha com o amor que Cristo olhou para mim e para você. E mesmo não vendo em nós nenhum motivo para nos amar, Ele nos amou. Ele entregou a sua vida por nós, mesmo sendo quem somos, mesmo sabendo quem seríamos, o que faríamos, o que ofereceríamos, que é nada. Não temos nada para oferecer para Jesus, mas mesmo assim, Ele morre de braços abertos para dizer: eu te amo, os meus braços estão abertos para você, a minha graça te alcança, o meu poder te sustenta, a minha misericórdia se renova na sua vida. Será que nós, enquanto igreja do Senhor, temos tido esse mesmo olhar que Jesus teve para nós, de olhar com empatia, de se colocar no lugar do outro? Ou será que temos olhado com o mesmo olhar de Jonas para pessoas? Não, Deus, que negócio é esse? Eles não são dignos de perdão. Você já viu crente assim? Crente que acha que o fulano, porque fez alguma coisa, ou está agindo de determinada maneira, não, o meu pecado Deus pode perdoar, porque afinal, o meu pecado nem é tão grande assim, mas o pecado do fulano, meu Deus, é inferno direto, não pega nem baldeação, nem ponte aérea, é direto para o inferno. Mas o meu pecado não, o meu pecado é menor. Pastor, não fala isso não, o meu pecado é menor, o meu pecado não é igual ao de fulano. Era isso que Jonas pensava. Deus, eu não posso pregar salvação para aquelas pessoas, eles são horrendos pecadores. Eu não, eu sou diferente, eu tenho uma Shekinah diferente da parte de Deus. Jonas é essa figura de pessoas que se converteram há anos, mas nunca aprenderam que evangelho, inclusive, nunca será sobre púlpito, nunca será sobre aquilo que as pessoas veem. Evangelho se trata de bastidor, aonde ninguém vê, mas os olhos daquele que tudo contempla está vendo o que eu estou fazendo. Isso aqui eu falo não no sentido de pecado, de esconder alguma coisa que estamos fazendo errado. Isso diz respeito à prática do evangelho, ao estender as mãos, ao que muitas vezes alguém vai bater na minha face direita e eu, sem ninguém estar vendo, pode bater na esquerda também. Eu aprendi com o meu Senhor, eu não revido, eu não oro oração contrária. Já viu gente assim? Pai, não é querendo falar não, eu estou orando aqui, faz alguma coisa lá, traz alguma tempestadezinha. Meu Deus, como é que tem gente que consegue ainda ter um coração desse sentido? De achar que ele é melhor aos olhos de Deus, porque talvez vai mais vezes na igreja, porque talvez ora um pouco mais e consegue ter uma comunhão assim, umas palavras mais bonitas na oração. Não existe isso.
Evangelho não se trata daquilo que os olhos veem, evangelho se trata daquilo que só um olho vê. Isso é evangelho. Isso é evangelho. Sabe, e aqui eu não quero me ater simplesmente nesse ambiente que nós estamos, no reino da igreja, onde muitas vezes a gente vai ajudar alguém, e ninguém vai estar vendo, só Deus. Mas isso vai ser suficiente, mas principalmente no ambiente espiritual que eu quero tratar com os irmãos. Construindo nas madrugadas a vida com Deus. Onde ninguém vê, mas de madrugada está lá eu e Deus, e mais ninguém. Sabe, hoje eu sinto o Espírito Santo falando ao meu coração e eu libero com muita tranquilidade, impelido pelo Espírito de Deus. Deus está falando aqui a corações. Eu tenho saudade dos momentos que você tinha saudade da minha presença. Deus tem saudade dos momentos que você tinha saudade. E talvez contava as horas, meu Deus, daqui a pouco é hora do meu devocional. Daqui a pouco é hora de eu chegar em casa e dobrar os meus joelhos e falar com o Senhor. Sabe por que a igreja tem caminhados a passos largos dentro do egoísmo? Porque se perdeu a conexão com Deus. Se perdeu o amor pela presença de Deus. A gente já não tem mais sensibilidade. A gente já não se importa com a dor dos outros. A gente já não se importa com o pecado dos outros. Que se exploda, que vai para o inferno mesmo, está errado mesmo, tem que sofrer as consequências. A gente perdeu. Mas essa noite, Deus não nos traz simplesmente para divertir o nosso coração. Deus nos traz aqui para nos levantar com força, com poder e com graça. Não somente para entendermos que existe uma caminhada longa para nós trilharmos, mas principalmente que existem pessoas que precisam daquilo que Deus já depositou em nós, que precisam da unção que nós carregamos, que precisa da glória que habita em nós pelo Espírito de Deus. Você pode, em nome de Jesus, levantar as suas mãos e liberar um glória ao Senhor neste lugar. Sabe que Jonas até prega a palavra de Deus, mas ele não prega por amor, ele não prega com devoção, ele não prega por paixão, ele não prega para as pessoas serem salvas. Jonas ele prega por obrigação. Jonas ele serve ao Senhor, mas forçado. Não é que ele tem prazer de ir para a casa do Senhor. Não é que Jonas tem prazer de vir celebrar a ceia do Senhor e culto após culto está aqui buscando, se alimentando da palavra de Deus, tendo a sua fé renovada pelo ouvir da palavra de Deus. Não é que Jonas tem prazer disso. Jonas vem pela obrigação, porque se eu não for, se eu não participar, a maldição vai vir sobre mim, as coisas vão dar errado, eu preciso cumprir com o meu ritual, porque os pecados que eu fiz ao longo desses últimos 6 dias vão ser apagados através desse momento que eu vou celebrar em 2 horas de culto ali no domingo. Não, Jonas é justamente essa figura. Paulo nos ensina uma coisa diferente. Jonas ele até faz alguma coisa para as pessoas, só que ele faz somente para os da casa dele. Sabe que Jonas não se importa com os de fora. Jonas faz para os israelitas, Jonas faz para os filhos dele, para a esposa dele, para a empresa dele, para o serviço dele. Jonas faz alguma coisa para alguém que ele pode ter algum benefício. Se ele não tem um benefício direto, ele não vai fazer nada para ninguém. Pastor, eu já sirvo lá em casa, já sirvo lá na minha empresa, eu já sirvo onde eu estou. Esse é Jonas, só serve aquilo que traz interesse para ele mesmo, ou que ele pode ser beneficiado. Paulo nos ensina que mesmo injustamente, o nosso coração precisa ser o mesmo coração de Jesus. Quando você pensa na sua vida com Deus, nessa rápida introdução que eu fiz com os irmãos, o que você tem se inclinado mais para ser? Como Jonas ou como Paulo? E eu quero aqui rápido, no nosso tempo que temos, pensar com você em algumas características que diferenciam os dois. A primeira delas é que a viagem de Jonas é uma viagem que não tem sentido, é uma viagem que não tem propósito. Do outro lado, Paulo, além de saber aonde ele está indo, ele sabe que ele não está indo para lugar nenhum. Ele sabe que ele está no meio da tempestade, ele sabe que as circunstâncias nesse momento não estão favoráveis, ele sabe que o coração dele está triste, mas ele sabe que ele tem um propósito. E enquanto ele não viver esse propósito, ele não vai morrer, as coisas não vão passar, Deus vai cumprir a sua palavra, porque se Deus falou que eu vou chegar, eu vou chegar. As coisas estão difíceis, mas eu sei que eu estou indo para um lugar certo, eu estou no centro da vontade de Deus. Está aqui Jonas em sua tentativa, porque é impossível isso acontecer.
Jonas, em sua tentativa de fugir de Deus, ele vai para Jope, uma cidade portuária. Jonas morava mais no centro de Israel, então ele vai para Jope, que é uma cidade do litoral, pega um barco lá, compra uma passagem e vai para Tarsis. Se você não sabe, Tarsis seria atualmente hoje onde fica lá a região de Cádiz, na Espanha. Tarsis fica na Espanha. Nínive fica onde seria hoje o Irã. Então, de Jope, onde ele estava, até Nínive, daria 800 e alguma coisa de quilômetros, quase 1000 quilômetros. Ele teria que ir. Já Tarsis ficaria algo em torno de 3.500 quilômetros aproximadamente da onde ele estava. Ele vai ir de barco. Então, daqui a pouco, ele está indo para Tarsis. E a palavra do Senhor vai dizer que ele fica longe do propósito de Deus. Ele chega a estar justamente a quase 4.000 quilômetros de distância do propósito de Deus para ele. Quando Isaías está sendo usado por Deus para ser boca de Deus, capítulo 66, versículo 19, ele vai dizer que Tarsis ficava no final do mundo. É um lugar no final do mundo. Está na parte final, olha lá. Dos que foram salvos, enviareis a nações, a Tarsis, Pul e Lude, que atiraram com arco a Tubal, Javã e as terras do mar mais remotas. Quer dizer, está lá no fim do mundo. Lá nos mares mais remotos está lá Tarsis. Jonas está indo para esse lugar. Lá em Tarsis não havia a palavra de Deus pregada. Aquele povo não conhecia a Deus. Havia uma promiscuidade, havia muito pecado e também havia muita prosperidade material. Era um lugar bem próspero no sentido material. E nesse lugar, longe de Deus, Jonas está caminhando para o lugar da desobediência. Lembra que agora no nosso ofertório eu falava sobre o poder da obediência. Jonas entra justamente no lugar da desobediência. E ele pega e desliga a sua própria consciência para que Deus não encontrasse. Se em um momento eu conseguir desligar minha consciência e esquecer que existe Deus, esquecer que existe um chamado, esquecer que existe um propósito, pelo menos assim eu não vou ficar me culpando. Então Deus não vai me conseguir encontrar. Porque eu estou desligado, eu não estou indo para a igreja, eu estou fora. Então aqui nesse lugar eu não preciso. Deus não vai me encontrar aqui. Só que é impossível se esconder de Deus. E nesse lugar tão longe, lá estava Jonas. Talvez algum dos irmãos que estão ouvindo essa palavra ministrada ao seu coração, esse é o cenário da sua vida. Essa é exatamente a sua figura. Quilômetros longe do propósito de Deus para a sua vida. E nesse lugar, a gente vai tomando escolhas conscientes, mas que de forma inconsciente a gente vai se afastando tanto daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida e através da nossa vida. A gente vai tomando escolhas erradas e distanciando do propósito de Deus para nós. Talvez você se afastou tanto, e eu queria sua atenção aqui agora. Talvez você se afastou tanto que você não consegue voltar mais, porque além da distância, você está frustrado. Porque todas as vezes que nós estamos longe do propósito de Deus, o que a gente carrega é a frustração, porque a gente vive uma vida que não era para a gente viver. E a frustração talvez é o principal obstáculo, ou o maior obstáculo na vida de um ser humano. Não existe nada pior do que você lidar com uma pessoa frustrada. Ela não tem ânimo, e muito menos força para fazer alguma coisa. Às vezes ela pode até tentar, mas não tem mais força. E talvez você está aqui essa noite, esgotado, sem força, porque você já tentou de muitas maneiras. E como se não bastasse, além de você estar sem força, você está sem alegria, porque você vive uma vida que não era para você viver, fora da vontade de Deus. E aí você já não tem mais estímulo para tentar mudar alguma coisa. Só que a palavra do Senhor essa noite, como eu disse ainda no começo, não é para afundar você e distanciar você ainda mais, ou fazer com que você vive se enganando a si mesmo. Desse jeito que eu estou vivendo tá bom, deixa eu ser um Jonas mesmo, tá bom desse jeito aqui. Se eu conseguir salvar a mim mesmo, tá tudo certo. Não, Deus não te trouxe aqui para isso. Deus trouxe aqui essa noite para você, para te tomar pela mão e te dizer: eu te esforço, eu te ajudo, eu te tomo pela destra vitoriosa das minhas mãos, te coloco em pé, porque não existe distância que a minha mão não possa alcançar, não existe lugar que o meu poder não possa ir. Eu te ajudo, eu te levanto, a minha alegria é a sua força. Eu te trouxe aqui para dizer: eu não desisto de você.
A palavra de Deus para o seu coração, e eu sinto o Espírito Santo compungindo dentro de mim, enquanto a vida, a oportunidade. Talvez Satanás tenha tentado mentir, não dá mais, você está muito longe, milhares de quilômetros longe do propósito de Deus, mas Deus toma a minha boca para dizer aqui, enquanto a vida, a oportunidade. Fala para alguém que está perto de você, eu queria que você me ajudasse a pregar para essa pessoa, por favor. Diga para ela, o lugar do seu propósito ainda está de pé. Não acabou, ainda está de pé. Aleluia. Essa é a figura de Paulo. Paulo sabia que enquanto houvesse vida, haveria oportunidade. Enquanto houver vida, há oportunidade. Paulo sabia que enquanto houvesse vida, Deus é suficientemente capaz de transformar a desgraça em bênção. Escute aqui, olha para mim em nome de Jesus. Deus é suficientemente capaz de transformar a desgraça que você está vivendo em bênção. A tempestade, eu vou liberar essa palavra profética em nome de Jesus. A tempestade que você está passando em testemunho. Paulo sabia para onde ele estava indo. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu criei e por isso eu posso falar para vocês, presos que estão aqui junto comigo nessa tempestade, fiquem tranquilos, eu sei de quem eu sou, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, Ele esteve comigo nessa noite e me disse, e Deus está dizendo aqui para você, enquanto você não chegar no lugar do objetivo da sua vida, que eu estabeleci para você, não acaba assim. Paulo tinha um propósito, ele estava indo para Roma, se encontrar com César, é por isso que ele fica em paz. A pergunta de Deus mais uma vez para nós essa noite é, será que da forma que nós estamos vivendo, para onde a gente está indo? Será que a gente tem tapado os nossos ouvidos para a voz de Deus? Ou será que realmente de fato, como Paulo, a gente está comprometido em realizar a vontade de Deus, ainda que isso nos custe alguma coisa? Mesmo na tempestade, está na tempestade, mas eu confio no Senhor. Está no meio da bagunça, mas eu confio no Senhor e eu vou continuar servindo Ele. Eu vou ter o mesmo coração de Jó, ainda que Ele me mate. Se o navio naufragar, se der errado, eu continuo esperando em Deus. Será que alguém como um ato de fé, aos olhos do Senhor essa noite, pode levantar uma das suas mãos aos céus, você e Deus, ninguém está te vendo agora, e dizer isso para o Senhor: Pai, a minha esperança e confiança ainda está no Senhor. Jonas, ele usa a liberdade dele para fugir. Paulo, ele usa, não é a liberdade dele, Paulo, ele usa a prisão dele para fazer a vontade de Deus. Perceba, irmãos, que paradoxo. Um está em liberdade, um poderia fazer o que quiser, e ele de fato faz, né? Ele foge de Deus. A gente mesmo tem liberdade de escolha o tempo todo. Mas será que como que nós temos usado essa liberdade? Para fugir do chamado de Deus, para fugir da vontade de Deus, mesmo sabendo que Deus quer que a gente faça outra coisa, a gente tem outra postura. Será que a gente tem enganado a nós mesmos, fugindo dessa vontade, fugindo do chamado que Deus designou para a nossa vida? E por outro lado, Paulo lá, cerceado da sua liberdade, preso injustamente, não fez nada, gente. Paulo não fez nada para estar ali, não. Qual foi o crime de Paulo? Fala para mim. Qual que foi? Pregar a palavra de Deus. Esse foi o crime de Paulo. Pregar a palavra de Deus e dizer que só existia um Senhor, não era César, mas Jesus. Por isso ele foi preso. Será que, eu pergunto para você, humanamente falando e olhando para essa situação, será que Paulo tinha algum motivo para se revoltar contra Deus? Me responda sinceramente. É óbvio, irmãos. Como assim, Deus? Eu estou cumprindo o seu chamado, pregando de Jesus, anunciando a salvação, e eu estou preso num navio que eu havia falado quando a gente estava lá naquela ilha. Gente, não vamos sair daqui, porque é o seguinte, nós estamos no inverno, no meio do inverno, tem um furacão que acontece no meio do mar chamado Euroquilão. Se a gente sair agora, o trem vai dar errado. Ele havia tentado alertar as pessoas ainda que estavam na direção daquele navio, ninguém ouviu ele. Paulo, cala a boca, você é só um prisioneiro, fica quieto aí. Além de estar lá injustamente, ele tinha tentado avisar as pessoas: não vamos fazer isso. Irmão, olha para mim, você já teve no meio de uma tempestade que você não foi a causa dela, mas pelo contrário, você tentou fazer de tudo para evitar,
para não acontecer. E daqui a pouco, aquela pessoa que estava perto de você, que acabou de alguma forma influenciando na sua realidade também, não te ouviu, e você também estava pagando o pato junto com ela. Como é difícil lidar com isso. Lá estava Paulo, desse jeito. Agora, Paulo, ele tinha uma mensagem no coração dele. Ele não se importava com o momento que ele estava passando. Paulo carregava uma mensagem: ainda que custe a minha vida, aleluia, ainda que custe tudo que eu tenho, eu não abro mão da vontade de Deus. Porque Paulo entendeu, e ele faz questão de deixar isso registrado, Romanos capítulo 12, versículo 2, porque essa vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Pode causar um desgaste agora, mas eu sei que lá na frente tem uma bênção para eu viver, tem uma resposta de oração, tem um milagre me esperando. Escute aqui essa noite, talvez te custe alguma coisa nesse momento, mas lá na frente tem um milagre te esperando. Paulo, ele estava indo para Roma, mas não em liberdade, ele estava indo preso. Por diversas vezes, se você for observar as cartas que Paulo escreve, principalmente a carta aos Romanos, ele relata do desejo dele de estar com aqueles irmãos. Ele fala: eu quero estar aí com vocês, e de alguma forma ver o trabalho que eu tenho prestado para o Evangelho na vida de vocês, e ver os frutos que vocês têm dado. Eu tenho muito desejo, não consegui ainda, mas eu sei que um dia eu vou conseguir. Paulo queria muito estar lá, só que agora ele não estava indo nas condições que ele queria, em liberdade. Paulo estava indo preso para Roma. E é interessante que, quando ele chega lá, algemado e preso, ele vai carregar uma certeza que eu e você precisamos ter. Irmão, olha para mim aqui em nome de Jesus. Tudo que acontece na nossa vida não acontece por acaso. Toda tempestade que acontece na nossa vida não acontece sem motivo. Existe um motivo por detrás daquilo que nós estamos passando. Existe um propósito por detrás de toda prisão, de todo cerceamento que nós podemos viver, de liberdade. Existe um propósito. Pastor, mas eu não consigo entender qual que é a lógica disso. É aquilo que eu digo sempre aqui na nossa igreja: milagre não é para ser entendido nem explicado, milagre é para ser vivido. E quando eu entendo, quando eu confio, quando eu obedeço, quando eu abro mão da vontade de Deus, eu vivo um ambiente de milagres. E em nome de Jesus, eu quero liberar essa palavra sobre a sua casa, ainda na realidade do ano de 2024, há milagres esperando por você, antes do ano virar. Será que tem alguém que pode celebrar essa verdade em nome de Jesus? Isso fica tão notável na vida do apóstolo Paulo, essa certeza de que ele sabia que havia um propósito, que, se você não sabe, nessa prisão de Roma, que foi a última da vida dele, ele escreve algumas cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. E lá em Filipenses, que é uma das últimas cartas que ele escreve, no capítulo 1, ele vai falar isso, dessa certeza que ele carregava. Existe um propósito por tudo que eu passei. Olha o que ele diz, Filipenses 1, 12 e 13. Eu quero ainda, irmãos, projete para a igreja acompanhar comigo. Filipenses 1, 12. Vamos lá. Deus é maravilhoso. No glória da igreja, um anjo desce na projeção. Será que vai conseguir, gente? Filipenses capítulo 1, versículo 12. Isso, muito obrigado. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. O motivo da tempestade era para quê? Para o quê? Progresso do Evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. O que é isso? A gente lê, o que é isso, pastor? Guarda pretoriana. Isso aqui era a mais alta escala de oficiais do Império Romano. Os melhores dos melhores soldados, da patente alta de Roma. E aí ele continua dizendo, e aqui nessa guarda pretoriana, para você que não sabe, eram aproximadamente, a história vai nos narrar isso, 16 mil soldados. E ele fala que foi conhecido de quem? 16 mil pessoas Paulo pregou, enquanto ele estava preso. E você aí em liberdade não consegue pregar para um amigo que está lá no seu trabalho. E de todos os demais
e de todos os demais. O que é esses todos os demais? Porque justamente como eu acabei de falar, ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão. Tudo foi escrito dessa última prisão. Paulo, ele havia planejado uma coisa, estar lá em Roma em liberdade, mas Deus quis levar ele em prisão. Só que, mesmo assim, Paulo se erguia para dizer, o que importa não é que a minha vontade se faça. O que importa é que o propósito de Deus se cumpra. Eu não sirvo a minha vontade, eu sirvo ao propósito de Deus. Paulo entendia que embora ele estivesse preso, a vontade de Deus não estava presa, irmãos. Talvez nesse momento você está passando essa angústia no seu coração. Noite entra, noite sai, dia chega, dia vai. E você não consegue sair desse lugar, que muitas vezes você se coloca até em choro. Mas deixa eu te falar, talvez nesse momento você está sem liberdade nas suas emoções, mas eu trago aqui uma boa notícia, aleluia, da parte do céu sobre a sua realidade. O propósito de Deus está em liberdade. A vontade de Deus não está presa. Terceiro ponto, Jonas, ele entra no navio para se afastar da presença de Deus. E não somente para se afastar da presença de Deus. Ele entra lá e ele não quer contato com ninguém. Eu não quero conversar com ninguém. Ele vai para onde no navio que a gente leu? Para o porão. Para o lugar onde ficavam as cargas. Não pessoas, não tinha pessoas lá. Ele fica sozinho. Ele não queria conversa com ninguém. Ele não quer papo com ninguém. Já Paulo não. Paulo, ele entra com o intuito e o objetivo de se integrar. Não, gente, peraí. Eu carrego uma mensagem que vocês precisam. Eu não posso me silenciar, eu não posso me calar. Tem pessoas que Deus tem colocado no meu convívio que precisa daquilo que Deus depositou e só eu tenho. Não é motivo de glória para mim, mas eu sei que essas pessoas que Deus tem colocado na minha convivência precisa daquilo que Deus já liberou na minha alma, no meu espírito. Irmão, deixa eu te falar, existem tesouros, existem joias que você carrega através do Espírito Santo dentro de você. Sabe que o mundo nesse momento tem tentado calar a gente de toda maneira. Não fale, não pregue, fica quieto. O crente é bom dentro da igreja. Mentira do capeta. Crente que é crente não é dentro da igreja, é daqui para fora. E Jonas, ele se entra dentro do navio justamente para não ter contato com nenhum passageiro. Era um homem de Deus, um profeta de Deus, mas ele se silencia. Quantas vezes a gente faz isso no nosso cotidiano? A gente entra no Uber. Às vezes, a irmã Crista falava isso de manhã aqui. A gente vai para um hospital, fica lá internado, ou vai fazer algum tipo de exame. Enfim, a gente tem contato com muita gente no nosso serviço. Às vezes até com os nossos próprios familiares. Sabe aquela festinha de família? Que para nós crentes às vezes é até chata, pastor, música, é bebidaiada, é uma anarquia danada, sabe? Aquele momento lá é uma oportunidade da gente pregar a palavra do Senhor e falar que existe um futuro, uma eternidade, existe salvação, existe uma esperança. E o que a gente faz como Jonas? Não quero contato com ninguém. A gente se silencia. Mas Deus está te lembrando aqui essa noite, você tem uma mensagem. Olha para mim aqui, igreja, em nome do Senhor Jesus. Você carrega algo que as pessoas precisam. Você está entendendo disso? Diga amém. Sabe que talvez nesse momento existe alguém que nem sabe que você existe, que está clamando a Deus por uma resposta, e você é a resposta dessa oração. Perceba que maravilha. Esses dias eu até conversava com alguém, soube de alguma coisa que estava acontecendo, de uma irmã que estava orando por um determinado objetivo. Quando eu soube disso, eu falei: irmã, Deus ouviu a sua oração, está aqui. A melhor coisa é a gente ser a resposta de oração que alguém se colocou no íntimo para clamar. Você é irmão, em nome de Jesus. Jesus fala ao seu coração: você é a resposta que muitos estão clamando. Paulo, ele entra no navio justamente com esse coração. Eu não trago desesperança, eu não trago medo, eu não imputo essa tempestade não para outra pessoa, não. Tá certo que eu poderia colocar a culpa nos comandantes, mas deixa eles lá, não. Eu trago uma mensagem de esperança. Quem somos nós no barco da vida? Jonas ou Paulo? Em quarto lugar, e caminho para a conclusão, Jonas, ele é a figura daquela pessoa que não ora nunca. Ele não ora. Já Paulo, ele ora sempre, e além de orar por ele mesmo, pelas decisões que ele tomaria, ele ora por todos que estão à volta dele. Como é que fala, gente? Um nato intercessor. Paulo era um nato intercessor. Jonas, ele sabia muito da palavra de Deus, inclusive ele fala que ele servia a Deus, o Deus de Israel, era um teólogo.
e daqueles ortodoxos, né? Daqueles que realmente guardavam a teologia assim ao pé da letra. E quando perguntaram para ele, versículo 9, ele vai responder isso, do capítulo 1, Jonas diz, ele respondeu, sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus que fez o céu, o Deus que fez o mar e a terra. Só que Jonas não sabia que era uma vida de oração. Ele não sabia o que era gastar um momento de oração. Ele não ora para pagar aquela passagem para ir para Tarsis. Ele não busca a vontade de Deus, nem para entrar no navio, nem depois que a tempestade vem. A gente não vê Jonas orando em momento nenhum. Na verdade, a oração que Jonas faz é pedindo que Deus matasse os ninivitas. Mata eles logo. Mata esse povo. Quando a tempestade começa a assolar ali o navio, e os marinheiros, aquelas pessoas responsáveis pelo barco, começam a se indagar, meu Deus, e agora essa tempestade? Ele fala, não, eu sou a causa da tempestade. Ele não ora nesse momento, ele não ora quando ele é jogado no mar. Sabe quando ele vai orar? Quando tudo deu errado. E um grande peixe vem, abocanha-o, ele para dentro ali daquele grande peixe e faz uma oração ao Senhor. Quantas pessoas são assim na caminhada da vida? Ora depois que tudo vai por água abaixo. Depois que tudo já se perdeu, depois que não tem mais alguma coisa para fazer, aí a gente quer se lembrar do Senhor. Quando Jonas é sepultado vivo, ele lembra, opa, existe alguém que está lá no céu que pode me ajudar, né? Então já que deu tudo errado aqui da minha maneira, agora eu vou buscar a maneira de Deus. Esse é o problema nosso. E talvez o problema maior ainda é que a gente acha que a oração, ela é como uma varinha de condão. Que ao orar uma semana, um dia, um mês, um ano, 2 anos, 10 anos, pronto, agora tem que acontecer. Quem dera, né, pastor Luiz, se a pessoa tivesse uma perseverança para orar 1 ano por uma causa. A gente quer orar uma semana e 1 mês, e se não acontecer naquele propósito que eu fiz de oração, não tem nada desse negócio de oração aí, não está aí com nada, deixa esse trem pra lá. Meu Deus, quando é que nós nos perdemos, irmãos? Quando é que a oração deixou de ser a centralidade da nossa rotina? No exato momento em que nós estamos vivendo a nossa própria vida de acordo com a nossa vontade, baseado na nossa própria força. E aí quando a gente se sente esgotado, a gente quer buscar no Senhor. E depois a gente fica dependente de remédio, a gente fica dependente de ajuda de psiquiatra, de conselheiros. Como é que chama aquele outro que aconselha? Terapeutas. A gente fica dependente. Tudo certo, tá, irmãos? São válidos. Não estou falando de tirando a validade de nada disso. Vale tudo, tudo é válido. Deus deixou essas pessoas para ajudar. Mas depois que tudo dá errado, a gente fica escravo dessa situação. E aí a gente quer se lembrar do Senhor. A gente quer se lembrar do poder da oração. Sabe, problemas que começaram com decisões erradas há anos. Mas a gente começa a cultivar esse pensamento. Pastor, eu orei. Vocês para trás conversavam com alguém assim, não pastor, mas eu já orei. Aí eu falei assim, irmão, eu quero que você seja sincero. Você orou quanto tempo por esse propósito em específico? Aí pastor, os últimos 15 dias. Eu falei, não irmão, que vergonha. Você ora 15 dias e quer que Deus resolva uma situação que começou há 10 anos atrás? 10 anos atrás você tomou uma escolha errada, e em 15 dias de oração você quer que Deus resolva? Oração não é varinha de condão. Oração é o momento onde nós nos conectamos com Deus. E tudo de ruim que eu tenho não passa para Deus, mas toda virtude e o caráter de Deus é compartilhado comigo. A força que Ele tem vem ao meu encontro, a alegria que Ele tem vem ao meu encontro. Ele me sustenta, Ele vai me colocando de pé, vai liberando a realidade dos céus na minha visão, vai redobrando o ânimo no meu ser, e eu vou entendendo que existe uma caminhada para ser trilhada ainda. Ele está comigo, Ele me sustenta da esquerda para a direita, Ele não deixa os meus pés vacilar. E tudo isso eu vou entendendo através de uma vida de oração. Paulo é desses que ora o tempo todo, preso, mas estava orando. E não orando por si só, todo mundo desesperado, e ele começa a orar e encorajar as outras pessoas. Paulo fala assim, gente, eu orava essa madrugada. Está vendo a importância da oração na madrugada? Eu orava nessa madrugada, e o Deus de quem eu sou e quem eu servo, Ele esteve comigo. Ele falou comigo. Então fiquem calmos, fiquem tranquilos, vai dar certo. Sabe, irmãos, já viu gente assim? A pessoa está no meio de um vendaval, de um euroquilão, de uma tempestade horrenda, mas além de ter força para continuar na tempestade, vencendo ela dia após dia, ela ainda, a nossa tempestade comparada à dela é até menor, em grau de escala assim de comparação, meu Deus, né? E essa pessoa ainda tem uma palavra de ânimo para nós. Já viu gente assim? Eu já vi. Eu falei, meu Deus, o que acontece?
É simples, irmãos. Essa pessoa cultiva aquilo que a gente não vê, mas que Deus vê. Oração. Sabe, a palavra de Deus para você aqui essa noite, de uma vez por todas, para te levantar desse lugar que você está. Até quando você vai querer fazer as coisas do seu jeito e na força do seu braço? Não é conforme o seu querer, é conforme o querer de Deus, não é na força do seu braço. Por isso você está tão cansado. Por isso que entra semana e sai semana, você não aguenta, você chora, você clama a Deus, meu Deus, o julho acabou de acabar, eu já estou cansado de novo, porque não é as férias que colocam um ânimo novo em mim, é a minha comunhão diária com Deus. O que sustenta a minha vida de pé todos os dias, não é o meu de repousar no travesseiro, não, é o meu repousar nos colos do Pai, nos braços do Pai. Ah, eu sinto Deus aqui essa noite. Sabe, a oração ela pavimenta esse caminho de confiar em Deus. Paulo conseguia confiar no Senhor. A gente leu no texto, quantos dias, já estava de noite, não tinha sol, nem estrela, nem lua, nem nada, totalmente nublado ali naquele mar. Quantos dias que lemos? Quem lembra? 14 dias, gente. 14 dias. Tenta ficar num ambiente 14 dias só à luz de velas. E com certeza em algum momento essas velas acabaram. Ficou breu. Eles mal conseguiam se ver, era escuro. Totalmente escuro. E o cara ainda tinha confiança em dizer, não vai dar nada de errado. O Deus de quem eu, aleluia, o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, Ele esteve comigo e falou, você vai chegar lá, você vai chegar lá. Ah, como eu sinto uma graça de Deus aqui nesse ambiente. É isso inclusive que Paulo diz quando está escrevendo a carta, que depois ele está lá preso, escrevendo Filipenses, ele vai dizer, eu posso passar pela tempestade, eu posso passar pelo oroquilão pior, a pior tempestade, a pior escuridão, noites ferrenhas na minha vida, mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Deus te fortalece, irmãos. Talvez a palavra que você mais precisa ouvir aqui essa noite é esse. Sabe por que você pode tudo? Essa crise econômica, essa recessão mundial econômica que a gente está passando, não é só no Brasil. A gente vai passar, e não somente passar, a gente vai ter testemunho para contar. Por quê? Porque Ele nos fortalece. O nome dEle que nós cantamos essa noite é Jeová Jireh. Ah, eu queria pregar mais. Sabe, irmãos, quem ora tem força em tempo oportuno. A oração nos dá força na nossa necessidade. Talvez você está buscando força na academia. O médico falou para você, olha, você precisa mudar a sua alimentação, começar a fortalecer a sua musculatura, porque a posição que você fica lá, ela exige uma força. Não é essa força que você precisa não, irmão. A força que você está precisando não vem daquilo que os nossos olhos veem. A força que você precisa está no trono de Deus. E para você acessar o trono de Deus é só através da oração. Você está entendendo essa palavra aqui, irmão? Diga comigo, oração. A gente tem muito isso aqui na nossa igreja. O que nós não temos é a participação. Algo que nós nunca poderíamos reclamar ao Senhor e falar, olha, Pai, Deus, Pai querido, ninguém me chamou para orar, ninguém abriu os meus olhos, aquilo que eu tinha que mudar, não vai poder falar isso. Porque constantemente, inclusive todo início de mês, até como uma forma para a gente abençoar o nosso mês, como um sacrifício primário, a gente se reúne aqui na nossa igreja, e se você chegar aqui entre 5 e 6 da manhã, a gente está aqui orando, e muitas vezes orando até por você. Mas não existe oração substitutiva, existe oração intercessória. Eu falava isso inclusive essa semana para uma pessoa, e me lembrava de um episódio que aconteceu aqui na igreja, com um rapaz que até se mudou aqui da nossa cidade. E todo culto, né, coitado, parecia que a luta nunca passava. Ele chegava em mim e falava assim, pastor, me ajude em oração nessa causa aqui. Amém, orava. E um dia eu não aguentei. Um dia o Brenner que habita em mim saiu e falou assim, meu irmão, vou orar. Você está orando? Eu falei, não vai mudar nada. A oração intercessória ela é poderosa, mas se nós não sermos o primeiro a clamar, sabe quem é o nosso principal intercessor, irmãos? Jesus, não é o pastor não. Quem manda na nossa vida, quem comanda a nossa vida é Jesus.
Ao pastor, nós honramos, temos um comprometimento, enfim, é um homem que Deus colocou na nossa vida, mas é Jesus. O poder está na mão, é dele, não é de outra pessoa não. A oração, ele com certeza, inclusive, porque, deixa eu te perguntar, Paulo orou e orava, ele foi resguardado da tempestade? Não. A oração não exime a gente da tempestade, mas uma coisa a gente pode saber, que no meio da tempestade, a gente vai ter paz no coração. Talvez é esse sentimento que a maioria de nós precisemos aqui essa noite. Paz. E a palavra de Jesus para a sua realidade é essa: eu vos deixo a minha paz. Não dou para vocês como o mundo dá, uma paz passageira e às vezes uma paz química, que depende de um remédio para dormir e às vezes acalmar as suas emoções. Não é essa paz que Deus quer para mim e para você. É a paz que excede o entendimento do homem. Para fazer como o apóstolo Paulo: eu estou passando uma tempestade ferrenha, mas eu sei que o meu Deus está no controle, que eu posso enfrentar a tempestade que for, mas eu estou no centro da vontade de Deus. E se eu estiver no centro da vontade de Deus, pode tudo cair ao meu redor, inclusive o navio pode naufragar, mas eu permanecerei de pé, porque eu estou no centro da vontade de Deus. Eu termino aqui, fica de pé. Jonas, ele se coloca como a causa da tragédia. Gente, me joga no mar que a tempestade vai. Eu sou a causa disso aí que vocês estão vendo de errado. Mas Paulo, ele sabia que ele ia chegar ao destino dele. Sabe, talvez alguém aqui está essa noite e se identificou com muitas posturas do Jonas. E você hoje, pastor, eu sou o Jonas hoje. Hoje eu sou o Jonas. A minha conduta está inclinada a ele. Só que, como eu disse, fiz questão de enfatizar 2 vezes ao longo dessa ministração. Deus não trouxe para trazer você aqui essa noite, para trazer culpa ao seu coração, nem para colocar um fardo maior nos seus ombros, e tampouco para condenar você nas suas ações erradas. Deus trouxe você aqui essa noite para dizer: meu filho, eu quero te transformar em um Paulo, e a minha vontade está aqui para quem quiser agarrar. Eu quero te transformar em um Paulo. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos aqui essa noite. Talvez você se sinta quebrado: pastor, eu estou quebrado. Só que você ainda é um vaso e você ainda está nas mãos do oleiro. Você ainda está nas mãos do oleiro. Talvez você, pastor, eu estou desviado no sentido de estar longe do chamado de Deus, do propósito de Deus para minha casa, para minha empresa, para minha vida, para o meu ministério, para o chamado de Deus para minha vida. Eu estou longe. Eu estou longe. Mas essa noite Deus quer te ensinar, como o apóstolo Paulo, a enfrentar as tempestades da vida debaixo da voz do Senhor, pedindo os conselhos que Ele tem. Jonas queria morrer por causa da tempestade que ele estava morrendo, e ele mesmo pede: olha, me joga na água, me mata, que vai ser melhor. Me mata. Talvez essa noite você tenha entrado aqui e falado: pai, está difícil até lutar para viver, que dirá para fazer alguma coisa. Está difícil, eu estou sem ânimo. Eu estou sem ânimo. E o Deus que formou o seu ser, o Deus que te constituiu ainda no ventre da sua mãe, te conhece melhor do que você mesmo. Você está te dizendo para Deus: pai, eu estou tentando, mas do jeito que está, é melhor morrer mesmo, é melhor separar, é melhor fechar a empresa, é melhor abortar o projeto, é melhor deixar o ministério, porque eu não estou aguentando mais, essa situação não vai se resolver nunca. Mas Deus te traz aqui, e eu, como Paulo, quero ser na sua vida essa noite, para dizer para você que por mais que você não está vendo nenhum sinal de luz, nenhum sinal de melhoria, Deus te levanta como Ele levantou o apóstolo Paulo para falar assim: não tenha medo, tenha coragem. Tenha coragem, porque você não vai morrer, você não vai ficar aqui mesmo. Essa noite Deus me visitou, esteve comigo para te dizer: existe um propósito a ser cumprido, existe um propósito a ser vivido. Deus não te abandonou, a mão dele não saiu de sobre você, você ainda não morreu, esse não é o seu fim. A tempestade pode estar roubando a sua força, mas ainda há uma oportunidade. E por que eu tenho tanta certeza? Porque entre Jonas e Paulo houve alguém que no meio de um mar revolto, aleluia, pôde se deitar no meio de uma tempestade, colocou um travesseiro na proa de um navio,
aonde fica o leme, aonde fica a condução e a direção. Ele estava no controle. Essa noite Ele te faz lembrar que Ele ainda está deitado na proa, na embarcação da sua vida. Ele ainda tem um controle. Não saiu da mão dele, talvez saiu da sua, mas saiu da sua, para você colocar na mão de Jesus e falar: Pai, eu cansei de fazer do meu jeito, eu não quero mais viver a minha vontade, eu me rendo à sua vontade. Será que você pode levantar as suas mãos, você e Deus, e pedir ao seu Senhor: Pai, me ajude a confiar na promessa do Senhor, me ajude a confiar no propósito do Senhor, me ajude a entender que até eu chegar em Roma existe uma ilha chamada Malta, aonde milhares de pessoas precisam ser curadas. Tem cura de Deus sendo liberada sobre você, porque enquanto você é curado, pessoas serão curadas. Enquanto você é livre, pessoas serão libertas. Enquanto você vence, pessoas alcançarão a vitória que vem de Deus. Deus te renova aqui essa noite. Deus te renova aqui essa noite. Deus te levanta aqui essa noite. Existe um propósito. Existe um propósito. Você hoje sai daqui essa noite não com o coração de Jonas, mas com o espírito de Paulo.